conversar com a doutora Ludmila Rajar, médica cardiologista e intensivista. Restabelecemos esse contato. Doutora, é importante, a senhora estava tocando exatamente num ponto que o Cassius tinha feito esse questionamento sobre as autoridades, né? Se elas já precisam, de fato, agora ligar esse sinal amarelo ou já sinal vermelho mesmo, por conta do avanço da Ômicron em todo o país, em todo o mundo, como a gente tem mostrado. Doutora, pode continuar, por gentileza. Eu estava falando que a gente tem uma preocupação muito grande porque nós testamos pouco a nossa população, né? É uma discussão muito grande, nós não fizemos testagem em massa, a questão dos autotestes persiste em discussão, então nós deveremos ter um número muito maior do que parece. Independente disso, nos últimos dias, o fenômeno que nós estamos assistindo é um aumento expressivo e progressivo do número de internações em enfermarias e também em unidades de terapia intensiva. Isso não só na rede pública, mas também na privada. E é claro que os gestores e os líderes, eles deverão sim, já deverão estar tomando atitudes, porque nós devemos lembrar, Cássio e Kenzo, que nós temos um sistema de saúde que já é pressionado. Nós temos filas de cirurgias, nós temos uma população que padece de doença cardiovascular e de câncer, e toda vez que nós temos um pico de uma doença endêmica, como é o caso desta, que se transformou numa pandemia e que lotam os hospitais, nós temos todo o represamento das outras doenças e das necessidades da população. Então, soma-se a isso a preocupação atual com o número de profissionais da saúde afastados. Nós temos hoje, em alguns estados, mais de 15, 20% de profissionais de instituições que estão afastados. Então, nós temos sim um problema de saúde pública e na rede privada a lidar para os próximos dias. Alguns hospitais já estão com 98% de taxas de internação em unidades de terapia intensiva. Nós vimos falando nisso há muitos dias, mas a gente sabe que existe uma negação por parte do Brasil em alguns pontos. Então, esse é um motivo maior para que a gente atue em vários aspectos. As instituições de saúde na acomodação desses pacientes, na revisão de seus protocolos de atendimento, a população na adesão às vacinas, na redução das aglomerações e o governo nos ajudando na gestão dos dados, porque o Brasil hoje não tem os dados consolidados. Nós não sabemos o exato número de internações de todos os estados brasileiros. Então, nós temos que buscar isoladamente os dados das secretarias, dos órgãos de imprensa. Isso também dificulta muito o manejo da doença. Doutor, importante esses pontos que a senhora relatou agora, principalmente também dos profissionais de saúde, né? Porque acaba que no momento que um profissional se afasta por conta da doença, sobrecarrega ainda mais escalas estranguladas, que a gente sabe, principalmente no sistema público de saúde, doutora. Eu queria tocar num ponto, doutora, sobre o noticiário que a gente tem falado bastante também aqui desde a última sexta-feira, sobre aquela nota técnica do Ministério da Saúde, então, se posicionando ali a favor da hidroxicloroquina e contra a vacinação. Já teve, inclusive, reações, por exemplo, de profissionais, de professores da USP, inclusive, que trouxeram um abaixo-assinado, né, contra essa decisão da Conitec, que deveria ser uma decisão mais técnica, né, doutora? Eu gostaria da sua avaliação, por gentileza. Sem dúvida, a gente está vivendo um momento muito difícil. O nosso grande inimigo é o vírus, uma doença que vem afetando a população, levando milhares de vidas ao óbito, à hospitalização, um sistema de saúde que vem sofrendo todo tipo de pressão, uma população que padece por conta de toda a queda e o impacto socioeconômico que essa doença tem. E, ao mesmo tempo, ao invés de nós auxiliarmos a população e os profissionais da saúde, nós fomos pegos de surpresa, toda a comunidade científica, com a liberação de uma nota técnica da Conitec, que é um órgão do Ministério da Saúde, em uma tabela que, infelizmente, é uma vergonha científica. Nessa tabela, e não só no texto, mas a tabela chama muito atenção, porque ela coloca lado a lado vacina e hidroxicloroquina. Vacina sem evidência científica, hidroxicloroquina com evidência científica. Então, para nós, isso foi uma agressão, foi algo estapafúrdio, que nos deixa completamente desolados. A gente vem trabalhando diuturnamente, uma sociedade toda, a ciência brasileira, eu não sei se todos sabem, mas o Brasil publicou mais de 7.000 artigos em Covid-19, com todas as dificuldades, com redução do investimento em ciência e tecnologia. E não só isso, mas o Ministério da Saúde
convidou professores, técnicos, que trabalharam em cima de um documento baseado em ciência. E aí me sai uma nota técnica esquecendo esse documento, pessoas que se voluntariaram. Então, realmente, ontem foi um dia muito triste para toda a comunidade científica. Então, houve uma reação dos profissionais da saúde. Essa reação nasceu de professores da USP, nos quais eu me incluo. E em 16 horas, nós temos mais de 20 mil assinaturas. E o que a gente pede ali é que haja o cancelamento deste comunicado e que haja, pelo menos uma única vez, uma volta atrás, para dizer, nós estamos equivocados, vamos fazer isso em benefício do povo brasileiro. Não é possível que, depois de tudo, um documento anti-ciência vindo com o apoio do Ministério da Saúde. Então, a gente já está remando com dificuldades. Agora, com pessoas que ainda nos deixam ainda em maiores dificuldades. Então, o que nós estamos pedindo é que seja feita justiça com o povo brasileiro, que seja feita justiça com a comunidade científica e que a gente traga para a população a informação correta. E o mesmo eu levo na história da vacinação pediátrica. Eu vou te dizer que nós passamos a metade do nosso dia respondendo mães e pais ainda que nos perguntam se a vacina mata. Meu Deus, por que estão fazendo isso com o povo brasileiro? A vacina salva, a vacina evita hospitalização, a vacina evita morte. É uma bênção as nossas crianças estarem vacinadas para que elas possam voltar para as escolas, para que elas não passem a doença para os pais. A vacina é extremamente eficiente. Já tínhamos a aprovação da Pfizer, agora temos a aprovação da Coronavac. Então, nós temos mais milhares de frascos a serem aplicados nessas crianças. Nós estamos registrando aumento no mundo todo, inclusive no Brasil, de hospitalização pediátrica. Então, tudo que a gente está pedindo é, não façam esse desserviço para a comunidade. Vamos tentar separar um pouquinho o que é eleitoreiro, politiqueiro e daquilo que é saúde e vida do povo brasileiro. Então, esse documento, Cássio e Kenzo, foi um desabafo da comunidade científica. Tipo, chega, não vamos brincar com a vida dos brasileiros. Eu acho que já deu. Agora é hora da gente remar todos em uma direção única, que é saúde. A gente já sabe qual é a principal arma de combate a essa doença. É a vacina. Então vamos trabalhar para ter um calendário adequado, para as pessoas não temerem a vacina, para todos estarem usando máscaras, para as instituições, as escolas, os órgãos, o local de trabalho, ter todas as condições para que a gente possa voltar para a nossa vida, enquanto nós estamos vivendo um momento difícil, pressão na saúde, pressão na liberação de vacinas, falta de recurso financeiro. Então, nós, pelo menos, temos que avisar a população. Então, o nosso dia a dia hoje é orientar a população e é essa mensagem que a gente quer dar para cada um que está em casa. Nós temos medo da Omicron, sim. Tem muita gente que fala, é melhor pegar porque é forma leve. Isso é um absurdo, não é forma leve. Tem muita gente morrendo, hospitalizado, entubado. Então, é hora de se vacinar, de proteger contra a doença e da gente buscar uma uniformidade na linguagem, na informação para o povo brasileiro. É isso que a gente pede. Doutora, até a minha pergunta vai na linha da sua resposta, porque é importante muito reforçar esse posicionamento das sociedades médicas e de acordo, com essa nota enviada aí da Conitec, dizendo que remédios como a ivermectina, hidroxicloroquina é mais eficiente a vacinação. Mas a minha pergunta vai nesse sentido, quanto é ou quão é prejudicial a população nesse cenário que a gente está vivendo, de altas internações, de grande número de pessoas infectadas, de baixa testagem, também de pessoas chegando no nível ali da terceira dose, muitas pessoas não tomando a terceira dose, a dose de reforço. O quanto é prejudicial nesse cenário chegar uma nota dessas nessa altura do campeonato em que não seria mais discutido isso. Então, gostaria de saber da senhora o quanto é prejudicial para a população nesse andar da carruagem uma nota técnica dessa. Cássio, é um prejuízo imensurável. Você imagina, a gente já tem uma parte da população brasileira que já não está vacinada, uma outra parte que não foi ao posto de saúde tomar a segunda dose, uma campanha que foi feita totalmente contra a vacinação das crianças. E aí vem uma nota técnica, assinada, difundida, oficial, dizendo que vacina sem comprovação e cloroquina com comprovação, então assim, é um assinte à comunidade científica, é um prejuízo enorme para a população e por isso que nós, por meio dessa petição, estamos solicitando, é quase suplicar para que eles voltem atrás em benefício do povo brasileiro. Enquanto não os fazem, o que nós estamos fazendo nesse momento é utilizar dos órgãos, e eu agradeço esse espaço, para pedir que a população
Anule essa nota, ignore essa nota. Vamos ignorar a ignorância. É assim que a gente vai seguir com conhecimento. A ciência que trouxe a vacina em menos de um ano, a ciência que mostrou que a cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina não funcionam. A ciência que mostrou o que funciona. E esse documento, ele cancela todo um trabalho de cientistas que foi feito a pedido do Ministério. Então, por isso que todos nós estamos ainda mais atônitos. Pessoas, professores de universidades, deixaram o seu tempo, trabalharam diuturnamente num outro documento que simplesmente foi esquecido. Então, assim, não sabemos, porque não dá para imaginar qual é a real motivação. Eu acho que se a gente for discutir isso, é um outro capítulo à parte, que ele vai além do que a gente gostaria de falar aqui. Mas, mais uma vez, a mensagem para todos é: a ciência está no caminho correto, que é estimular a vacinação, o atendimento precoce daquelas pessoas que têm sinais de gravidade. No intra-hospitalar, no ambiente intra-hospitalar, existem várias medicações e estrutura do sistema hospitalar que nos auxiliam a salvar esses pacientes. Então, o esforço do Ministério da Saúde, das instituições públicas e privadas, é trazer para a população aquilo que a ciência comprovou e que funciona. Por outro lado, vocês imaginam como é que os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas se sentem esgotados depois de 2 anos de trabalho, condições difíceis e tendo que passar metade do seu tempo tentando convencer as pessoas de se vacinar e internando não vacinados, entubando não vacinados, procurando recurso medicamentoso para não vacinados. Então, realmente, para mudar este cenário, nós deveremos falar uma linguagem única para a população, e a gente tem falado isso desde o início, mas, infelizmente, por algumas pedras no meio do nosso caminho, como foi esse documento, surgem novas dificuldades e a gente tem mais dias difíceis. Então, o que a gente está pedindo é que o Ministério da Saúde reanalise essa decisão. Independente disso, a voz da ciência, da boa informação, da imprensa de qualidade, chegando na casa de cada um que está nos assistindo, para que a gente mude esse cenário, vire essa página e ultrapasse as dificuldades que essa doença tem imposto, para o nosso Brasil voltar a crescer, para a gente tirar esses milhões de famintos da rua, para o emprego aumentar, para as pessoas terem um pouquinho a mais de dignidade. É isso que a gente está pedindo. Doutora, ainda na boa informação, como a senhora acabou de citar aí, eu gostaria que a senhora esclarecesse para as pessoas. A gente viu uma contaminação muito grande da população em geral mesmo, com a variante Ômicron, principalmente no final do ano, e algumas pessoas não conseguiram tomar a dose de reforço, porque exatamente era o período em que essas pessoas deveriam se vacinar. Em quanto tempo, depois que essas pessoas foram contaminadas com a Covid-19, elas podem tomar essa dose de reforço, doutora? Acho que é importante a gente dar esse serviço para que as pessoas tenham isso muito claro em mente. Ainda mais com tanta gente contaminada. Então, se você se contaminou, acabou de sair da doença, você vai contar 4 semanas, 1 mês após o início da doença, você deu 4 semanas de prazo, pode e deve tomar a vacina. Então, isso é fato, isso é realmente a melhor arma. Muita gente fala, mas eu ganhei anticorpo, eu não tenho problema. Imagina, pessoal, a imunidade, ela é muito mais eficiente quando nós aplicamos a vacina. Essa resposta imunológica de cada um, ela é muito individual, muitas vezes ela é pouco duradoura, e nós já sabemos que a vacina dura pelo menos 6 meses, e muitas vezes até mais meses. Então, você está contaminado, conte 4 semanas e tome a vacina. E muitas vezes, o que eu também gostaria de reforçar, quando a gente estava diante da primeira onda da doença, muitas vezes numa casa, a gente tinha um indivíduo contaminado e a gente os isolava dos outros, com máscara simples. E ele ficava em um quarto isolado, mas às vezes ele estava no mesmo ambiente das outras pessoas e a gente recomendava 1,5 metro, 2 metros de distância e nós conseguíamos não contaminar a casa toda. Agora, com a Ômicron, nós não estamos conseguindo segurar. Então, importante, para quem tem condição na sua casa de ficar de fato isolado, isole-se estando contaminado. Se houver qualquer tipo de interação social com outras pessoas, se você tiver condições, compre uma máscara melhor do que uma máscara de pano ou cirúrgica. Aquelas que nós falamos N95, KN95, PFF2. E sabe um assunto importante? Será que o povo brasileiro, com tanta pobreza, tem dinheiro para comprar essa máscara? Não tem. Essa máscara deveria ser
doada no momento de pandemia. Então, esse é um outro aspecto. Mas, na medida do possível, vamos tentar isolar. E aí, por quanto tempo? Veio uma nota também, alguns dias atrás, dizendo 7 dias é o suficiente. Essa decisão, também é importante a gente falar para a população, que ela é baseada no CDC americano por conta do impacto socioeconômico. As empresas pararam, os profissionais da saúde afastados. Então, o que eles fizeram? Eles reduziram o tempo e disseram, 7 dias você está liberado, desde que nas últimas 24 horas você não tenha sintoma, não tenha febre, não tenha tosse, não tenha secreção. Mas o que nós estamos vendo, cientificamente falando? Muita gente até o 10º dia ainda é contaminante. Então, o que a gente tem recomendado é, se você pode, tem condição socioeconômica e pode se isolar 10 dias, é o ideal. Ainda mais quando na sua casa tem indivíduos idosos, com comprometimento do sistema imunológico. Se não, para cumprir os 7 dias de isolamento, pelo menos tem a responsabilidade de sair dele com ausência de sintomas nas últimas 24 horas e, idealmente, prolongue o uso da máscara. É isso que a gente tem pedido para que as pessoas não prolonguem esse grande surto que o Brasil está vivendo. Doutora Ludmila, muitíssimo obrigado. É sempre bom ouvir a senhora, ouvir esses esclarecimentos que defendem a ciência. É uma aula, na verdade, muito mais do que uma entrevista. Doutora Ludmila Rajar, médica cardiologista, intensivista, portas abertas. Até a próxima oportunidade. Obrigada, Kizu, Cássio e todos que estão nos assistindo. E obrigada, CNN, pela oportunidade de esclarecer a população sobre o que é verdadeiro e eficiente no combate à Covid-19. Obrigada.